Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. Não sou professor, não sou pregador, não sou ministro de nada, não tenho dom nenhum, apenas eu sou um leitor assíduo dos escritos judaicos ou a Bíblia. Para uns, a Bíblia Sagrada. Vamos em frente aqui. O tema deste vídeo, o juízo no tribunal de Cristo. Por que não acontecerá? É isso mesmo, por que não acontecerá mais o grande julgamento no tribunal de Cristo? Está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Eu vou ler depois o contexto. Para isso eu vou ler na King James Fiel, porque agora o aplicativo atualizou e não tem mais aqueles comentários, aquelas letras azuis, aqueles comentários que para mim não vale nada. A outra King James no aplicativo, não sei se você tem esse My Bible instalado aí, já atualizou lá no Telegram, tá bom? É só você entrar lá, que atualizou. Agora tem a King James sem os comentários idiotas, esterco de doutores que não conseguem mostrar que dízimo nunca foi dinheiro, que o que purificou os judeus foi o sangue que verteu na cruz e que a água da piscina só serve para sujar mais as pessoas, colocar mais bactéria na pele das pessoas, tá bom? Então por isso que para mim esse estudo desses camaradas para mim não serve bulufas. Teve gente que já perguntou para mim e falou: por que você não faz umas apostilas? Sabe por quê, gente? Hoje em dia é tão fácil, hoje em dia você pega aí o celular aí, você começa a falar, depois vem o editor, corrige. Muito fácil falar isso, mas aí corre o risco da gente começar a entrar no campo desses doutores, sabe? E as pessoas do outro lado achar que você sabe alguma coisa. Gente, eu não sei nada, eu sou só um leitor. Você do outro lado aí tem muito mais sabedoria. Você que já está conhecendo o Evangelho Eterno, você tem muita sabedoria, mas você não abriu ainda, não colocou para fora. Tá aí tudo na sua cachola, na sua cabeça aí. Tá bom? Então vamos lá. Assim está escrito no texto da King James Fiel. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. Olha aqui. Olha aqui, esse versículo, depois eu vou ler o contexto, mas esse versículo aqui. Como que alguém vai receber alguma coisa no corpo, depois que o corpo, que a alma morre, que aquela vida morre, porque o corpo carnal de ninguém nunca morre. O que morre é o que dá vida ao corpo, e o que dá vida ao corpo é a alma, que significa vida. A alma significa vida. Então, depois que ele morre, ele vai para a sepultura, vai para a cova, para o Sheol, para o inferno, vai para o Geena, vai para o Hades, vai para o cemitério. Com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, isso aqui se desfaz tudo. E aí? Cara pálida. Como que o corpo, depois de 3, 4, 5 anos ali, o meu finado avô, minha finada avó, que já se foi mais de 20 anos, que inclusive já até tiraram lá os restos cadavéricos, os ossos, já colocou numa caixinha lá, e não existe mais cabelo, barba, não tem mais as partes, não tem mais nada. Como que o meu velho vozinha vai ser julgado como? Se o que dava vida para ele foi a alma, quando a alma é exclusiva daquele corpo. Aquela alma morreu, acabou, o corpo morre, acabou. Assim que é. Eclesiastes 2:7, e o espírito do meu avô e da minha avó, ele retornou de onde veio. Acabou a experiência para aquela vida espiritual. Acabou a vida. Deus deu privilégio para aquele espírito ter uma experiência na carne. E a carne dos meus avós acabou. Tem mais nada. Como vai ser julgado então? Mas de que julgamento aqui estava sendo falado? Do grande dia do Senhor. De Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Porque Apocalipse capítulo 1, versículo 10, se você for lá em Amós, Sofonia, eu falo isso direto, eu tenho que falar. Amós, Sofonias, Lamentações, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Malaquias 4, 5, e Lamentações e balalá, tudo fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. Aí João, na ilha de Patmos, quando Jesus voltou, porque Jesus falou em João 21, 22... Pedro, se eu quiser que João permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a ti, siga-me. Então, quando se cumpriu essa palavra lá na ilha de Patmos,
provavelmente no ano 66, porque o dia do Senhor durou 3 anos e meio. Cristo, o ressuscitado Espírito, em Espírito, falou em Espírito para João. Escreve tudo que você está vendo, envia 7 igrejas da Ásia, Ó, quando Jesus voltou, cabecinha de bagre. Você que fica falando que Jesus ainda vai voltar. Então, quando ele voltou, o grande juiz voltou para cumprir as profecias do dia do Senhor, para cumprir o grande juízo prometido através da boca dos profetas. Para julgar quem? A nação de Israel, para julgar as 12 tribos de Israel, porque assim está em Mateus capítulo 19, versículo 27. Vamos lá para a gente dar uma olhadinha, não? Para não esquecer. Aqui, ó, 19, 27 e 28. Pedro perguntou. Então respondendo Pedro, lhe disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? 28. E Jesus disse-lhes, tá vendo? O texto da King James Fiel eu não usava, agora você sabe, porque tinha aqueles comentários idiota. E Jesus disse-lhes, em verdade eu vos digo que vós, eu li de vós, que me seguiste, que na regeneração, ou aqui na nova versão transformadora, quando o mundo for renovado, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, segundo Coríntios 5:10, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo, tal, porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo. E por que Paulo falou que ele também? Porque ele era da tribo de Benjamim, ele era um israelita. Então ele estava contido nas 12 tribos de Israel. Por isso que ele falou, porque todos devemos comparecer, pois aqui na NVT fala, pois todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Você consegue entender? Então, se você não entender, se você não tiver o esclarecimento de Apocalipse 1:10, meu irmão, me desculpa, você pode ter 50, 60, 70 anos de sinagoga, que você chama de igreja. Você pode estar dentro desse casebre, desse albergue religioso aí, há um século. Você pode ter 100 anos que você nasceu aí. O seu parto foi feito em cima do local de sacrifício, do altar, coisa de Velho Testamento todinho, lei e maldição. Mas se você não conhecer, não entender, não procurar saber o que significou, o que era aquele dia do Senhor lá de Apocalipse 1:10, você não vai entender a Bíblia. O livro judaico, os escritos judaicos, essa daqui é a NVI, aí eu tenho tudo que é Bíblia de estudo. Você não irá entender o texto, pode ser texto da King James, da NVI, da NVT, da judaica, pode ser qualquer um. Você não vai entender nunca. Enquanto você não entender que esse Apocalipse capítulo 1:10, eu estava no Espírito no dia do Senhor. Aqui eu gosto de ler na Almeida Corrigida Fiel ou na Bíblia de Jerusalém. Eu li também, é muito interessante, a Bíblia de Jerusalém. No dia do Senhor fui movido pelo Espírito. O que é ser movido? É ser levado. No dia do Senhor. Tá vendo que esse dia do Senhor não tem nada a ver de sábado? Porque quantos sábados, quantos domingos João já estava preso, aprisionado na ilha de Patmos? Mas não, ele falou exclusivamente, no dia do Senhor fui movido. Na Almeida Corrigida Fiel, fala exatamente assim. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Hein? Aí é tomado, tirado, levado. Para onde que ele foi tomado, tirado? Ele estava na ilha de Patmos, se eu não me engano. Eu não sei, parece que eu vi um mapa, parece que era 80 quilômetros de Jerusalém. Não sei, essa ilha. Ou era da parte da terra ali até a ilha, dava 80 quilômetros. Não sei, tinha uma distância aí. Então ele foi tomado, ele foi levado em espírito, juntamente com o espírito de quem prometeu que ia voltar, de Cristo, para Jerusalém. Porque foi dentro de Jerusalém que aconteceu a grande cobrança de contas. O Vale do Armagedon foi no Vale do Megido, foi na parte externa de Jerusalém, onde os judeus que tentavam escapar eram capturados, uns levados como escravos, outros pendurados.
E, na verdade, o Vale do Armagedon começou no ano 66, nos primeiros conflitos na Judéia. E justamente quem era o comandante do exército romano era o filho da perdição, o general Tito. Começou lá em 66. Então, foi arrebatado no dia do Senhor. Se eu for lá em Amós, cadê? Amós, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Deixa eu ler na King James. Ai de vós que anseiam pelo dia do Senhor. Vai prestando atenção. Para que quereis vós esse dia? O dia do Senhor será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse do leão e um urso o encontrasse, ou entrasse numa casa e encostasse sua mão à parede, a uma serpente e o mordesse. 20. Não será o dia do Senhor trevas e não luz? Escuridão sem que haja resplendor. Olha o que era o dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Vamos ver aqui também na Bíblia King James como fala, capítulo 5. Veja, tá tudo escrito, gente. É que esse pessoal aí não quer saber. Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Aí os doutores colocam nas Bíblias de estudo, aqui no rodapé, que o dia do Senhor é domingo. Não, domingo é o primeiro dia da semana. Quando Paulo e os irmãos se reuniam no primeiro dia da semana para fazer a coleta e levar esta coleta aos pobres que havia em Jerusalém. Não para abastecer cofres de ladrões e mercenários, de lobos. Não. Então veja que o dia do Senhor, eu só li aqui. Se eu colocar aqui, ó, o dia do Senhor, eu acho que vai aparecer até no dia do Senhor. Quer ver? Ver se aparece algum lugarzinho que Paulo fala sobre esse dia do Senhor aqui. Com as palavras dele mesmo. Vê aqui. Aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. O tal será entregue a Satanás, aos acusadores, aos fariseus, a lei de Moisés, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo alcançou o dia do Senhor, meu irmão? Não. Paulo morreu antes. Paulo foi decapitado antes do dia do Senhor. Então o tribunal de Cristo que Paulo falava aqui, ó, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, foi esse Apocalipse 1:10. Eu estava no Espírito no dia do Senhor. Eu fui arrebatado no dia do Senhor. E o dia do Senhor foi o dia da grande cobrança de conta. Esse dia do Senhor durou a metade de um tempo, a metade de uma semana. Metade de 7 a quanto? 3,5. 1.260 dias, 3,5. 42 meses, 3,5. 3 anos e meio. O dia do Senhor deu início em 66 no início e findou no mês de agosto do ano 70 DC. Quando foi derrubado o templo até os alicerces. A cidade, a grande prostituta, a Babilônia, foi destruída 3/4 da cidade, sobrando apenas 1/4. Então, por isso que não há a mínima possibilidade de ocorrer mais o tribunal de Cristo. Não tem a mínima possibilidade. Você entende? Olha o tanto de coisa que eu fiz aqui. Mas eu vou direto aqui, porque já tem 14 minutos, deixa eu já encerrar esse vídeo. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que era o dia do Senhor. Aí vem Apocalipse 14, versículo 6 ao 8, no texto da King James. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, olha o evangelho eterno aqui, para o pregar aos habitantes da terra, a toda nação, parentes, tá vendo? Muda, gente, muda. Aqui, quando fala parentes no texto da King James, são tribos. E tem razão, por quê? Porque como o juízo foi para as 12 tribos, então realmente eram os parentes israelitas. Você consegue entender que realmente tem? Só que aqui, ó, na Almeida Corrigida Fiel, sobre toda a terra,
e a toda nação, aqui ó, tribo, língua e povo. Então quando você lê na King James Fiel, e aqui ó, se dirigia à família dos israelitas, as 12 tribos de Israel. Que interessante, né? E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para o pregar aos habitantes da terra, e a toda nação, e parentes, e língua, e povo. Aqui os gentios estavam inseridos. Quando eu falo que o Apocalipse foi escrito para os judeus, tem pessoas que acham ruim. Aí eu vou lá e falo, não, para os gentios, que está declarado que Deus, que o juízo foi para todos, que o resultado do juízo serviu para todos. O resultado, a resultante, o solver da questão do juízo, está exatamente nesse versículo desse capítulo, que foi para todos. O evangelho eterno é para todos. O evangelho pregado por Jesus de Nazaré era para os judeus, o evangelho pregado por Paulo para os gentios, e o evangelho eterno é para todos, sem acepção. 7. Dizendo em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Olha como que aqui em dia fala. Isso daqui, gente, isso aqui era para o futuro? Não. Dizendo em alta voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E seguiu outro anjo dizendo, a Babilônia caiu. Olha aqui, o que era a Babilônia? Não era Jerusalém? Dentro de Jerusalém não estava o templo, a casa de fraude, que eles falavam que era de Deus, que Deus nunca deu valor para aquilo. Caiu aquela grande cidade, olha aqui, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Tá vendo que o texto daquele... eu não vou começar a elogiar, não. Mas esse King James Fiel, por isso que dizem que foi preparado para o rei James, o escrito da King James Fiel. É o que fala dessa história aqui. É um texto fora de série. Volto a falar, eu não usava muito porque tinha comentário, mas agora atualizou, não tem mais. Dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. E por que que nós acreditamos que esse juízo foi lá no ano 66, ano 70? Por causa de Apocalipse 1:10, porque o dia do Senhor tinha chegado. Tem preço? Tem preço? Um entendimento desse? Você quer o meu Pix pra você depositar aí? Eu preciso de 150 pessoas que depositem R$1.000 no meu Pix. Já pensou? Pensou um cão guloso com entendimento desse? Já pensou um morcegão com entendimento desse? Você já parou para pensar? Tá vendo que Deus não dá o entendimento para religioso? Religioso não consegue ter o nosso entendimento. Não adianta, eles podem saracutear, enquanto tiver na religião não tem esse entendimento. A mente das pessoas são bloqueadas, são fechadas. Não consegue ter esse entendimento. Claro, porque é chegada a hora do seu juízo. Aqui na Almeida Corrida Fiel, porque é vinda a hora do seu juízo. Deixa eu ver, eu vou colocar na Bíblia de Jerusalém. Ele dizia em alta voz, temei a Deus e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Meu Deus do céu! Será que os padres não leem isso aí? Que a Bíblia de Jerusalém é o que eles usam. Será que os padrecos, os frades, será que o Papa Dinheiro não lê isso, não? Hein? Hein? Ele dizia em alta voz, temei a Deus e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. Isso João estava falando para o ano 2024? Isso era para o ano 2030? Pega esse vídeo e compartilhe. Edita só esse pedacinho e manda esse pedacinho para um parente seu religioso. Fala bem aqui, ô cabecinha de minhoca. Vem aqui aprender com o papai. Aí você fala que você é o papai ou a mamãe. Vem aprender com a mamãe, vem aprender com o papai. Apocalipse 18:10, ficando de longe por medo da sua tormenta, diz, ai, ai daquela grande cidade da Babilônia, aquela poderosa cidade, porque em uma hora chegou o seu juízo. Ualá! Na Bíblia de Jerusalém, postados à distância por medo do seu tormento, dirão. Aqui já futuriza. Aqui já colocamos dirão. Ai, ai, ó grande cidade, ó Babilônia, cidade poderosa, uma hora apenas bastou para o seu julgamento. Aqui, ó. Também foi no presente de João, o julgamento da Babilônia.
19:2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, porque ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua fornicação e vingou o sangue dos seus servos que estava na mão dela. E aí? Na Jerusalém. Porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua prostituição e ela vingou o sangue. Aí a pergunta que fica é, deixa eu fechar aqui com Mateus 24:33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Quem era ele que estava próximo? O juiz. E quem era o juiz? Cristo. Quem era Cristo? Elohim. Elohim é o Senhor dos senhores, o soberano Deus. Porque só há um Senhor, só há um Deus. Não há trindade. Então, quando acontecessem as coisas de Mateus 24, de Marcos 13, de Lucas 21, era para saber que o juiz já estava... Porque em Jerusalém tinha 12 portas que representavam as 12 tribos de Israel e o juiz já estava para adentrar Jerusalém e descer o chicote no lombo dos israelitas. Tiago 5, versículo 8 e 9. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está distante. Porque a vinda do Senhor será no ano 2024. Não. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próximo. Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, a fim de que não sejais condenados. Contemplai o juiz que está à porta. Então, nos dias que Tiago estava vivo, o irmão de Jesus, na natureza carnal, estava dizendo que naqueles dias, há quase 2000 anos, o juiz já estava às portas. E a maldita, mentirosa, enganosa, fraudulenta religião diz que Jesus ainda virá. Coloca no comentário se você conhece algo mais fraudulento, algo mais mentiroso do que a religião. Você entende que a religião ela é o câncer, é o câncer da humanidade? Todas as pragas, as maldições, as doenças que está lá em Deuteronômio, capítulo 28, todas elas, isso fluiu fresquinho, tá? O irmão Geraldo fala que desceu fresquinho. Não. Como eu creio que o templo espiritual está em meu espírito e o Pai está em meu espírito, então fluiu fresquinho aqui, tá? Todas aquelas maldições de Deuteronômio está concentrada, está armazenada apenas em um lugar. Aonde mesmo? É isso mesmo, na religião. A religião é um poço que está contido nesse poço todas as maldições de Deuteronômio. E lá no capítulo 28, lá no finalzinho, 60, 61, 63, ainda foi dito que viriam pragas e doenças que não estava escrito naquele livro. Então, quer dizer, a maior desgraça da humanidade chama-se religião. Qual? Todas. Nenhuma religião presta. Nenhuma religião. Nenhuma religião vale nada. Todas é lixo, tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo pedindo que você não precisa mandar as 153 pessoas para doarem milão no Pix, porque eu não vou passar Pix para ninguém. Apenas eu peço que você venha contribuir com esse simples e humilde trabalho, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima, tchau, tchau.